Olá, pessoal, você que está conectado aqui comigo nas minhas redes sociais, também aqui no meu canal do YouTube. Que bom ter você comigo aqui em mais um podcast Danilo Palma. E é lógico, todos os podcasts é um mais especial que o outro e sempre muitas novidades. E para você que está aqui com a gente, hoje eu estou aqui com o meu amigo Ricardo que é superintendente. Eu vou deixar ele falar de onde que ele é superintendente e sobre o que nós viemos falar aqui hoje. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, Danilo. Primeiro, muito obrigado aí, né, pelo convite. Fico muito feliz de falar algo que realmente eu acredito e gosto tanto. Ricardo, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de saúde, vamos falar de seguros também. Mas antes eu quero saber como que o Ricardo, que é superintendente da MAG Seguros, quem é a MAG? Para quem não conhece a MAG, quem é a MAG Seguros? Bacana. MAG Seguros é uma multinacional, né, do Grupo Mongeral Aegon. Então, o Grupo Mongeral Aegon, só para vocês entenderem, é uma empresa especialista em seguro de vida e previdência, só há 187 anos, Danilo. Um pouquinho. Quase 200 anos. Terceiro CNPJ mais antigo em atividade ininterrupta no Brasil. Primeira previdência do Brasil. Sério, rapaz? Sério. E aí, ao longo aí da história, em 2009 fez uma fusão, uma joint venture, né, com o Grupo Aegon holandês. E desde então viemos crescendo. Hoje sim, um dos 10 maiores grupos seguro de vida e previdência do mundo. No mundo. Então vamos lá, entre os grupos de vida e previdência que nós temos aí, seguro de saúde, seguro de vida, a MAG está entre as 10 maiores do mundo. Exato. E como que é hoje estar na linha de frente como superintendente de uma grande empresa que está entre as 10 maiores do mundo no seu segmento, Ricardo? Perfeito. A MAG ela tem também uma capilaridade no Brasil, são 47 unidades de negócio. No caso, eu sou superintendente aqui da região de Campinas, né? Uma região pujante e destacada aí do Brasil. Destaque do Brasil, não tenho dúvida. Tem muitos países aí que acabam não tendo uma cobertura que nós temos aqui na nossa região, né? Muito. Mais um polo tecnológico, quantidade de pessoas, quantidade de habitantes. Sim, é maior até do que o país do Uruguai, por exemplo. Exato, exatamente. É bem pujante. Então, essa é a empresa, né, que eu tenho o prazer de representar aqui, né, e a gente tem muita consciência de levar para as pessoas, né, a sensibilização dessa proteção. Até pelo momento que a gente ainda está passando, né, Danilo, da pandemia, e as pessoas muito mais até sensibilizadas para se proteger a si e sua família das consequências de que todo mundo passou próximo de si, né? Família ou amigo, internação, falecimento, etc. Ricardo, hoje a MAG aqui, vamos falar de região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. Quantos colaboradores hoje conectados na MAG hoje? Na MAG, né? Direto com a MAG, supera 1.500 pessoas no Brasil. Só que nós temos mais de 800 parceiros de negócio, e mais de 5.000 corretores ativos de vida e previdência. Então, assim, quando eu pego direto ou indireto, eu tô falando aí de realmente milhares de pessoas, né? Seja direto da MAG ou os corretores parceiros. Tem muitos corretores, né? Sim. Porque o sistema da MAG é como também de uma corretora de seguros convencional também. Você tem lá o corretor você tem o gerente de operações, daí desse gerente você passa para um grupo de uma unidade que desenvolve ali toda a parte de gerenciamento de vidas, né? Você trabalha com vidas também, né? Seja individual ou coletivo. Na verdade, uma seguradora, né? O corretor é um intermediador entre a seguradora e a pessoa, o segurado, o cliente, né? Pode ser empresa que faz ali dos seus colaboradores, dos seus sócios ou do indivíduo em si. Então, é a seguradora que é o que a gente chama da indústria do seguro. Ela é quem cria, quem elabora ali os produtos, os benefícios, e o corretor distribui. Basicamente isso, Danilo. Entendi. Mas como a gente começa a falar de seguro, a gente começa a falar do que a gente acabou de viver. Seguro de vida, a quantidade de pessoas que perderam as suas vidas num período de pandemia foi catastrófico, né? Foi. Como que foi para a MAG esse momento de pandemia, tantas mortes, uma operadora de seguro tão grande quanto vocês? Vocês estão acostumados eu acredito pelo menos, que eu já tive alguns clientes da área de seguro na minha agência, Ricardo, e a gente via muitos dos clientes falando, você vai comprar para não usar. Chegou a pandemia, com certeza, muitas famílias usaram. Precisou usar o seguro, receber o seguro, ou em vida, né, porque ficou doente, porque ficou inativo, inapto ao mercado de trabalho, por uma questão de invalidez, por exemplo,
ou porque alguém perdeu um ente da família e acabou Sim. recebendo esse seguro. Como que foi esse processo? É um processo doloroso para a empresa, com certeza, mas também doloroso para a família, que faz o seguro para não querer receber, na verdade, né? Pegando até de um patrimônio, né? Ninguém faz seguro do carro para bater no poste. Exato. Então, pouco de vida para usá-lo, não só pelo falecimento. Então, o primeiro tabu aqui que eu quero aproveitar e tirar, Danilo, seguro de vida não é só para morte, né? Na verdade, na plataforma da MAG, que são 4 pilares, só um é do que a gente fala da ausência prematura. Né? Os demais é o que a gente muito fala do seguro em vida. Mas falando da pandemia, olha que interessante. Diz que é um processo doloroso. Primeiro, a pandemia, né, o processo de pandemia parecido assim, em tese, o mercado segurador não cobre esse tipo de evento. É o que a gente chama de risco excluído no seguro. Não cobriria. Mas lá ainda em março, quando começou esse processo no Brasil, eu trago aqui com muito orgulho que a MAG foi a primeira grande seguradora no Brasil que passou, apesar de ser um risco excluído, passou a cobrir as consequências pela pandemia, né? Dando esse conforto naquele momento tão complicado que a gente estava desesperado. Aquele medo de sair na rua e parecer que o vírus ia pegar a gente, né? E olha só, alguns números, já que perguntou. No Brasil ainda é muito incipiente as pessoas que têm esse tipo de proteção, né? A gente evita falar disso. Vou trazer um número. 15% hoje, que aumentou bastante, 15% da população ativa no Brasil tem uma cobertura de seguro de vida. E desses 15, mais da metade é o que a empresa dá para ela. Ou seja, só 7,5%. Nem isso chega ao que ela foi e decidiu. Locais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, mais de 70% da população tem esse tipo de proteção. Japão, Coreia, acima de 90%. Por quê? Porque eles entendem que não é que não precisa fazer o seguro do patrimônio, da casa, do carro. Mas o que é mais importante? Quem que paga por esse patrimônio? Lógico que somos nós. Então antes eu tenho que fazer de mim. E aí quando eu trago a MAG, Danilo, apesar da MAG ter pagado aí centenas de milhões de reais, só em virtude da pandemia ao longo desses mais de 2 anos, por outro lado, foi uma empresa que cresceu muito além do segmento e da indústria em geral, né? Passando aí de 30% de crescimento de um ano para o outro. Olha que interessante. Justamente porque as pessoas estão mais sensibilizadas. Sim. Né? A gente fechou o ano de 2021 com 5,8 milhões de clientes no Brasil, do grupo inteiro. Né? Então, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, Danilo. É verdade. E quando você falou que, Ricardo, você estava comentando que a MAG ela tem esse perfil diferenciado do seguro, muitas pessoas hoje procuram a MAG porque querem fazer um seguro para usufruir, talvez até em vida. Isso, exato. Fala um pouco disso para mim. Olha, a gente brincava muito, ainda brinca, né? Que ninguém acorda, vai lá, toma o seu banho, faz seu de jejum e fala, nossa, que vontade, eu acordei hoje com vontade de fechar um seguro de vida. Né? Isso não acontece. Talvez a gente tenha vontade de viajar, comprar pão, comer um pão fresquinho, mas não fechar um seguro de vida. E tem acontecido até pela pandemia das pessoas ligando pra gente com mais recorrência, pedindo esse tipo de proteção. Né? Infelizmente até pela dor por ver alguém próximo de si. Então, durante esse processo do seguro de vida, as pessoas também têm entendido que não é só pela ausência. Então, num processo de invalidez temporária ou permanente, você proteger a sua renda, caí da escada, fiz uma cirurgia, diagnóstico de doença grave. Hoje a MAG tem um portfólio mais completo desse mercado no Brasil, então não é só o Covid, apesar da mídia falar tanto, que mata. É câncer, é AVC, é Alzheimer e tantos outros, infarto. Tudo isso eu tenho cobertura financeira. Porque por mais que eu tenha um plano de saúde, Danilo, a gente costuma falar que o plano de saúde é da porta para dentro, da porta para fora, que é medicamento, home care, adaptação em casa, carro, opinião do especialista, melhor tratamento e cura, eu preciso de aporte financeiro. E outra, para continuar honrando com as minhas contas, já que muitas vezes eu não posso mais trabalhar. Né? Então a reflexão que eu trago aqui, tem o seguro resgatável que acumula reserva,
eu tenho tantas opções, seguro cirurgia, seguro de internação, assistenciais, olha quanta coisa. Fala um pouco de cada uma delas pra gente. Como que funciona e em que momento que a pessoa, ela usa, por exemplo. Legal. Ó, eu vou falar de alguns, Tá. né? Até porque um dado que eu trago também, o portfólio de seguro de vida individual mais completo do Brasil é da MAG. Então a gente tem um portfólio realmente muito completo, né? Inclusive com uma novidade que veio recente, trazendo aqui, de ser uma seguradora que também é muito inclusiva, ou seja, a gente tem coberto cada vez mais esses riscos excluídos, ou seja, pessoas que não poderiam ter um seguro de vida, Vocês cobrem. muitas vezes a gente cobre. Por exemplo, a gente passou a cobrir pessoas que com HIV positivo, que têm um IMC mais elevado, pessoas que têm algumas doenças crônicas, outras, né, além como diabetes, hipertensão, profissionais da área de segurança, que poucas seguradoras fazem, Por causa como do nível do policiais. risco. Exato. Então passa a ser muito mais inclusivo. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? E vou pegar um gancho aqui com o Covid, talvez só para dar alguns exemplos, tá, Danilo? Tá. Então, Covid, a gente indenizou muito por internação hospitalar. Então, olha que interessante. Você ficou internado, né, por alguns dias, seja em leito convencional ou até em UTI, que pode ter aí uma indenização mais substancial, tá lá, é caro esse tipo de internação, e mesmo que você tenha um plano de saúde ou esteja no SUS, volto naquilo, você parou de trabalhar, custo com medicamento, etc, etc. Então, fiquei internado, essas diárias, né, ia ter algumas regrinhas, mas essas diárias, eu tenho uma indenização por dia que eu fiquei internado, para dar esse suporte financeiro, para que o que a gente fala, o seguro de vida ele vai proteger meu patrimônio, minhas finanças, eu não preciso desfazer de bens, contrair empréstimo, pedir vaquinha para ninguém. Por quê? Porque eu transferi esse risco para alguém, Danilo. Alguém que tem mais dinheiro que eu, seguradora. Então, nesse momento de imprevisto, eu tenho um aporte financeiro para me cuidar melhor. Outro, né, de indenização por Covid, o falecimento e assistência funeral. A gente teve uma indenização, porque muitas pessoas não sabem que para morrer é caro demais. E não é só todo o serviço funeral. Todo o patrimônio que você tem, e seja imobilizado ou não, ele tem custo de inventário, Danilo. É inventário, é imposto de transmissão, é cartório, é honorário advocatício, assim por diante. Isso é caro. E tem que ser pago rapidamente para não ter multa, tudo mais. Então isso tem custo, né? E às vezes precisa de um dinheiro. E o seguro de vida, ele é um patrimônio naquele momento, uma indenização que vira um patrimônio naquele momento, né? Eu digo isso, que vai possibilitar a manutenção do padrão de vida e o pagamento dessas indenizações nesse momento. E um último aqui que também foi pago muito, tem N exemplos, mas também por Covid, indenização por invalidez por doença. Olha que loucura isso, Danilo. Teve várias situações de pessoas que tiveram o diagnóstico de um processo de invalidez permanente por doença, sendo a doença o Covid. Né? E aí a gente pôde indenizar porque essa pessoa está viva. E muitas vezes, além de não poder mais gerar renda, o custo que ela gera é maior nesse processo, que precisa de uma série de cuidados médicos. É tratamento, é hospital, é remédios. Exato. Muitos deles com tratamento, por exemplo, na parte de fisioterapia. Eu conheço muitas pessoas que depois que pegaram Covid, tiveram complicações gravíssimas respiratórias que hoje estão fazendo acompanhamento com academia, de hidroginástica, com fisioterapeuta, para poder tentar voltar um pouco do que se perdeu, né, Ricardo? E aí pensa, um casal profissional liberal. Hipoteticamente, o marido aconteceu isso. Geralmente não é com a esposa, a gente dá o exemplo do marido. Né? Geralmente é o cabeça de recurso financeiro da casa. Não, sempre que eu converso com alguém no escritório, e a gente tá dando exemplo, se você morrer, sempre quem morre sou eu, nunca é outra pessoa, né? Nesse exemplo. Tudo bem. Então o marido morreu, teve o processo ali de invalidez, Sim. E a esposa também, profissional liberal, às vezes ela também para de trabalhar para cuidar dele. Olha que loucura. Então esse aporte financeiro é justamente para a família não dilapidar o patrimônio, que às vezes levou uma vida para constituir. Olha que loucura. Né? E isso a gente vê
infelizmente, todos os dias, Danilo, no nosso negócio. Agora, um assunto muito corriqueiro que a gente ouve falar muito no segmento seguro são as fraudes, Ricardo. Uhum, Como que uma seguradora do tamanho da MAG, uhum, ela lida com os processos de fraude? Que uhum. é um combate diário, né, Ricardo? Conta um pouco pra gente. Sim, infelizmente, né? Primeiro, o seguro de vida, quando você tem ali a proposta que depois se torna uma policy, a gente diz que é um contrato de boa fé, né? Você declara ali a sua profissão, renda, condição de saúde, e eu vou acreditar, né? Um contrato de boa fé. Lógico que, no momento que acontece o que a gente chama de sinistro, a invalidez, a doença, o falecimento, geralmente a seguradora ela busca o que a gente chama de pré-existência, né? Então, de repente, você disse que naquele momento da contratação você estava em perfeita condição de saúde. E aí, você tinha conhecimento de alguma patologia que podia te incorrer num... Vamos dar o exemplo do diabetes aqui. Puxa, ela pode levar perda de amputação, perda de Aconteceu com visão. meu pai. Exatamente as duas coisas. Olha só. Exato. Então, assim, a gente tem soluções, por exemplo, para esse público, mas ele tem que falar no começo. E aí a gente vai fazer uma avaliação direcionada, mas a gente vai cobrir apesar disso. O diferente é eu saber ter a pergunta, assinar declarando que eu não tenho, né? Então, né, aí já começa a caracterizar um exemplo do que a gente chama aí de uma fraude, né? Sim. Legal. E como que é o processo hoje de venda? Hoje nós temos falado aí de um momento muito delicado para o comércio no Brasil inteiro. Uhum. Você falou que o segmento de seguros ele esquentou. Sim, no período de vida. De vida, seguro de vida esquentou. Uhum. E como que é esse esquentar? Ele chega a ter um impacto agressivo nas vendas da empresa, ou ele acaba favorecendo mais o corretor que está na ponta? Uhum. Como que funciona isso? Como que é o processo de crescimento da empresa hoje? Legal. Em 2009, né, trazendo alguns números, quando a gente se aliançou ali com o Grupo Aegon, se tornou uma multinacional, a Mongeral brasileira, com o Grupo Aegon holandês. Naquela época, a Mongeral tinha pouco mais de 200 mil clientes. Como eu disse, né, em 2021 a gente fechou com 5,8 mil no grupo. Então a gente vem crescendo a mais, né, em torno de 20% ao ano, nos últimos mais de 10 anos aí, e o nosso negócio, seguro de vida e previdência. Nós tivemos, não há tanto tempo, uma reforma previdenciária, que transferiu boa parte que era responsabilidade do governo para o cidadão, e eu tenho convicção, tá, Danilo, que até a gente chegar nos nossos 65 anos, outras reformas virão. Acontecerão, claro. E sempre tirando benefícios nossos. Por quê? Porque o governo é ruim? Não, porque tá insustentável isso. Né? O sistema já não comporta jamais. Não, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais, menos gente contribuindo, tá tendo esse envelhecimento da população, enfim. E até a gente precisa falar um pouco disso, né? Dessa terceira idade, dessa longevidade que a MAG também estuda muito. Ao passo, então, uma coisa é a previdência, outra coisa é a população se sentindo mais consciente de se proteger a si antes até do patrimônio, e a pandemia acelerou isso. Então, somando esses fatores e a especialidade da MAG, que já tinha uma ferramenta de venda para o corretor totalmente digital antes até da pandemia, então acelerou demais esse crescimento, né, em virtude do nosso negócio e do momento que a gente está hoje. Vamos falar sobre esse ponto da terceira idade que você tocou agora nesse assunto? Uhum. Como que a MAG faz esse trabalho junto com a terceira idade, Ricardo? Legal. A MAG ela tem um trabalho fortíssimo, né, da longevidade financeira. Então, dentro do Grupo MAG, que são várias empresas aí, né, o Grupo Mongeral Aegon, correto? E aí, MAG é uma abreviatura, Mongeral Aegon Group, né? Fica mais fácil. MAG fica mais prático. Muito mais fácil. É mais bonito também, viu? Mongeral Aegon, o pessoal era Monreal, era Montreal, era... MAG é MAG, acabou. E aí, dentro desse grupo, tem um dos braços do grupo, é um instituto sem fins lucrativos, o Instituto de Longevidade MAG, que faz estudos sobre os impactos da longevidade, né? E aí,
falando um pouquinho disso. Olha que interessante, Danilo. É o primeiro instituto do Brasil que fala sobre o tema, né? Criado em 2016, fundado pelo inspirador Newton Molina, né? 85 anos, presidente do Instituto e do Conselho da MAG, cabeça fantástica, um cara admirável, trabalha demais, acabou de lançar um livro, vou te presentear, né? O Vendedor de Futuro. E aí dentro desse instituto, é algo que está acontecendo com todo mundo, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais e querem viver com qualidade de vida. Eu vou trazer um dado aqui. Em 1835, quando a MAG foi criada, né, lá com Dom Pedro II, né, te remetia a tia Terezinha na terceira série, a expectativa de vida no Brasil era 30 anos, Danilo. Acho que eu e você já seríamos velhinhos, né? Já seríamos idosos. Para a época. A expectativa do Brasil vem crescendo, né? Vem crescendo. E aí já estamos passando dos 70, já, né, querendo ir para os 80 de expectativa de vida. E digo mais, a população que vai viver mais que 100 anos já nasceu. Já nasceu. Isso, né, tem aí artigos, etc., dizendo sobre isso. Então, para essa população, ela vai precisar de mais saúde, mais educação, e ela precisa de uma educação também para essa longevidade financeira. Pensando nisso, fez muito sentido para a MAG estudar cada vez mais sobre isso, que é e será cada vez mais uma realidade de um país, Brasil, que está passando pelo processo de envelhecimento, né? E dentro desse processo, olha que interessante algumas criações que a gente tem feito. Então, a gente tem o programa de preparação para aposentadoria, né? E a gente fez em mais de 15 países, aproveitando o grupo aí, né, no mundo. A gente tem o IDL, inovador, Índice de Desenvolvimento Urbano de Longevidade, para longevidade, em parceria com a FGV. Então a gente estuda as comunidades, as cidades, né, melhores para o idoso envelhecer no Brasil. E até por curiosidade, entre as grandes cidades, acima de 100 mil habitantes, já é grande cidade nesse contexto do Brasil, Campinas é a 11ª melhor comunidade para se viver. Para se viver. Olha que legal, né? Eu amo minha Campinas. Inclusive, essa semana nós temos aniversariantes. Campinas faz aniversário, né? Dia 14, verdade. Dia 14, faz aniversário. Verdade. Eu não conheço outra cidade que o dia do aniversário não é feriado. Mas Campinas a gente precisa comemorar, independente disso. Né? É verdade. Né? Todo dia que faz 278 anos. E aí, olha que interessante. A gente tem dentro do Instituto 100% gratuito, tá? Eu convido aí quem está assistindo a entrar, né? Instituto de Longevidade mag.org. Lá você vai encontrar, se cadastrar num grupo de WhatsApp que recebe notícias, tudo gratuito, tá? Você vai se cadastrar para desconto em até 47% em farmácias. Uau. Você vai ter acesso a mais de 300 cursos profissionalizantes. Gratuito. Gestão, sempre com diploma. Inglês, gestão empresarial, planilhas financeiras, tudo gratuito para a população e vários estudos para se ver cada vez melhor nessa idade. Então, é bastante coisa, é bem recheado. Eu acho que nesse momento eu estou finalizando entregando um presente aqui para quem está assistindo. Não, isso é um presentão. Quando a gente fala eu ia falar exatamente sobre isso com você, cidadania. Uma empresa do tamanho da MAG não poderia deixar de existir se não tivesse um braço grande de cidadania. Nesses projetos de ação social do Instituto MAG, quantas pessoas impactadas anualmente, Ricardo? Você sabe? Nós temos no Instituto de Longevidade, a gente pega em usuários únicos, são mais de 7 milhões, em pessoas que acessam e fazem os cursos, enfim, qualquer benefício do portal. No último ano, 2021, foram mais de 13 milhões de pessoas. E olha que interessante, Danilo, esses índices de desenvolvimento de Campinas, por exemplo, a MAG se baseia em índices econômicos, sociais, etc., para chegar nesse resultado. E ela diz, olha, o que Campinas é muito bom? O que poderia melhorar? E esse estudo é feito município por município. Exato.
Então, por exemplo, para São Paulo eu tenho um estudo, para Campinas eu tenho outro, Curitiba... Eu tenho um geral, geral, e eu tenho um individualizado por cidade. Eu tive, inclusive, o prazer já de levar no gabinete do prefeito de Campinas esse estudo. E eles usam, a prefeitura usa, né? Prefeituras usam, para, inclusive, como insumo para decisões. Olha, eu preciso direcionar recurso para tal área, porque aqui, por esse motivo, precisa melhorar, né? Outra coisa da MAG que eu preciso falar é a questão da empregabilidade para esse público. Então a MAG tem um projeto fortíssimo, não só de requalificação profissional, mas nós temos a contratação do público 50 a mais. Muito forte. Que é um público excluído, na verdade, né? Muitas vezes. O público 50 a mais, ele é bem excluído do mercado de trabalho. E olha que interessante, é um público que tem conhecimento, que ainda tem muita lenha para queimar, porque hoje uma pessoa de 60 anos que for, ela não se considera uma pessoa velha, idosa. Isso até, apesar da fisiologia, né, a gente começar a envelhecer, mas está muito na cabeça. Né? Ela se considera nova e quer estar no mercado de trabalho. Então, só que olha a bagagem que ela tem, a experiência, o know-how, a rede de relacionamento. E ela pode aproveitar disso no grupo. Vou até contar um caos para você, Danilo. Bom, veio aqui comigo hoje o Sérgio, público 50 a mais recém-contratado, já tendo super sucesso aí. E o ano passado a gente contratou algumas pessoas, inclusive vou trazer mais um exemplo, isso aqui em Campinas, tá? A Alexandra, uma pessoa também do público 50 a mais, ela entrou no programa que a gente chama de Treinando, que a gente forma corretores da nossa universidade própria corporativa que a gente tem, um programa de 1 ano. Só que antes de acabar esse 1 ano da formação dela, ela estava indo tão bem que a gente já teve a oportunidade de promovê-la para a gestão, né, para a liderança, uma das lideranças da unidade. Né? Então, é um público que eu olho, a MAG e eu, inclusive, olho de uma forma muito diferente positivamente. Isso é importante, né? A empresa que ela se importa e se preocupa com o bem-estar e a empregabilidade para levar dignidade e muito mais prazer de vida para as pessoas, tem que ser muito bem reconhecida. A MAG está de parabéns, Ricardo, por desenvolver esse tipo de projeto. E eu também queria fazer uma outra pergunta para você, para a gente falar sobre pessoas com deficiência, Ricardo. Hoje que no Brasil nós estamos falando de uma fatia muito grande da população brasileira, inclusive nos meus programas na TV Cultura, eu tenho ressaltado, às vezes quando tem algum prefeito em especial, que a gente vai falar sobre um assunto mais conectado à pessoa com deficiência, eu tenho colocado isso muitas vezes nos nossos bate-papos, que hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, mais de 30% dos municípios no estado de São Paulo não possuem programas de políticas públicas ligados à pessoa com deficiência. Nossa. Ou seja, um município que não está preparado para receber ou para cuidar das pessoas com deficiência. E às vezes a gente pensa que são municípios pequenos, mas eu vou dar um exemplo para você. Campos do Jordão. Eu estive recentemente em Campos do Jordão com a minha esposa, com os meus filhos. E a minha filhinha... Opa, até bati no microfone aqui. E a minha filhinha mais nova, a Isabela, de apenas 2 anos, inclusive nós fomos comemorar o aniversário da Isabela, algumas semanas atrás, eu estava com um carrinho de bebê. E eu tentei ir do hotel até onde nós estávamos, que é a Rua Capivari, que fica ali na avenida principal de Campos do Jordão. Eu tentei ir com o carrinho da neném até o calçadão ali da Capivari. Uhum. E, pro meu susto, eu não consegui ir pela calçada, porque a calçada não estava acessível para um carrinho de bebê. Então, se eu não tinha condição de caminhar, de trafegar com um carrinho de bebê, quanto mais uma pessoa com deficiência, Ricardo. Um cadeirante, por exemplo, ou um cego. Como que ele faz um trajeto de uma cidade completamente moderna, como Campos do Jordão, por exemplo? Turística. E isso influencia demais. E essa mesma falha que a gente vê hoje acontecendo nos municípios, a gente também vê acontecendo nas empresas. A falta de acessibilidade para que as empresas possam se adaptar. Como que a MAG hoje trabalha os programas de acessibilidade e inclusão? Legal. A MAG tem alguns programas, inclusive, para se tornar uma empresa cada vez mais inclusiva, né, atendendo aí as novas realidades, e para ser uma empresa cada vez mais plural. Dentro disso, Danilo, apesar da legislação para as grandes empresas terem ali um mínimo de contratação... Que é a lei da cota, 100 pessoas, a partir de 100. Para pessoas com alguma... portador de alguma deficiência. A nossa diretora de gente de gestão, uma pessoa também incrível,
Patrícia Campos. Um abraço, Patrícia. Legal, receberá. Ela sempre fala, né, nas reuniões, nós não podemos nos contentar em atender o que a legislação obriga. Até mesmo porque hoje, muitas das empresas que são obrigadas a utilizar a lei de cotas, o que elas fazem? Elas preferem pagar a multa do que contratar pessoas com deficiência, né, Ricardo? Exato. Como que a MAG trabalha isso? Justamente superando, né? A gente tem na liderança como um todo a orientação, a determinação até de procurar nas vagas de emprego oferecidas superar o exigido em lei. Uau! E sem limite, né? Muito bom. Por quê? Porque justamente essa diferença entre as pessoas, seja pela mobilidade, seja pela questão etária que a gente falou, seja pela condição física, raça, enfim, né? Se é homem, se é mulher, independente disso, essa junção dessas diferenças é que faz uma empresa tão única e tão completa, né? Então, quando eu digo que eu trago a pessoa, eu também tenho que trazer e incluí-la, me colocar no lugar dela. E quanto mais pessoas eu tenho com diferenças, mais eu consigo, inclusive, atender a população, porque o nosso trabalho, há quase 200 anos, Danilo, é proteger pessoas. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Então, se eu tiver maior tipo de pessoas dentro, trabalhando e criando nessa indústria de seguro, mais completo você, né? Então, essa é a visão que nos é passada. Muito bom. Acima da lei de cotas, dou parabéns para a MAG. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei, na verdade, eu tive durante 2019 e 2020 na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como diretor de comunicação na Secretaria de Estado, 2019 e 2020. E lá eu trabalhei ativamente no programa chamado Meu Emprego Trabalho Inclusivo. Legal. E isso era um desafio para a gente, Ricardo. Conseguir empresas que tivessem uma visão, assim como a MAG, para gerar empregabilidade, gerar renda e gerar dignidade para as pessoas que mais precisam. Foi bom bate-papo, né, Ricardo? Excelente. Curtinho, estamos quase estourando o nosso tempo, mas foi um tempo precioso com delicioso. Você, para a gente falar um pouquinho da MAG, para quem não conhecia a MAG, e para a gente falar das políticas públicas e dos trabalhos sociais que a MAG faz, que isso tem que ser muito bem apresentado e as pessoas têm que saber. Sim, e até diante de tudo disso, finalizando aqui, Danilo, a MAG ela vem nos últimos anos sendo, né, recebendo o selo, a chancela de Great Place to Work, uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil, justamente por tudo isso que eu estou te falando, né, também. Então, entre as grandes empresas do Brasil, é a 29ª hoje, melhor para se trabalhar. E queremos chegar no topo, né? Isso aí, vai chegar. Então, para mim foi um grande prazer estar aqui. Trouxe o presente aqui do IDL, que eu comentei, e também do livro do seu Newton Molina. Cara, muito legal. Senhor que eu admiro demais, encantador ouvir ele falar. Presente aqui para você. Muito obrigado, inclusive vou esticar um pouquinho, quero abrir agora. Ô Luan, vou abrir agora, não vou nem esperar. Quer passar? Aqui, ó, tá aberto aqui, ó. E aqui é o IDL. Presente, obrigado, muito obrigado, Ricardo. Só contando um pouquinho do seu Newton Molina, que é o nosso presidente do Conselho e do Instituto de Longevidade. Ele foi um dos fundadores, né? Bradesco Seguros, da Icatu. Por aqui, ó, nessa aqui. Legislador da Previdência desde a década de 70. É um ícone aí do mercado segurador do Brasil. Aí, aqui, ó, deu pra ver, né? Deu pra ver, né, Luan? Aí, muito legal. Obrigado pelo presente. O Vendedor de Futuros. É a biografia dele. Newton Molina. Vale a trajetória de um vencedor. Muito legal. Vai pra cabeceira da cama pra virar leitura. Rapidinho. Uma delícia. Gente, muito legal. Ricardo, muito obrigado. Obrigado pelo presente, pelo seu carinho. Obrigado. Eu gosto muito de receber livros, eu recebi alguns. Eu recebi já perfume no meu podcast. Inclusive, você tá precisando pegar os seus perfumes, viu? É verdade. Tem os perfumes para dar pra Letícia. Pra Letícia e pro Luan. Eu preciso entregar para eles esses perfumes. Mas tão novo ainda. Tá tudo novinho ainda. Tá tudo na caixa. Já recebi perfume, recebi várias coisas. A gente recebeu um prêmio de viagem também. Viagem pra ir com a família. Todo dia que a gente... Fica a dica pros próximos. Fica a dica, ó. Fica a dica. Muito legal. A caixa... Olha a embalagem, coisa mais linda ali. Você viu coisa mais linda? Muito legal. Ricardo, muito obrigado.
Obrigado pela sua participação, por ter cedido esse tempo precioso de estar aqui com a gente. E obrigado também para você que estava aí com a gente acompanhando o nosso podcast aqui no nosso canal do YouTube. No começo eu não falei, mas eu quero falar agora. Aproveite para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, seguir a gente, me acessar em todas as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também no meu site, www.danilopalma.com.br. Eu quero que você passe, Ricardo, ou as suas redes, se você quiser passar, ou da MAG, para que todo mundo possa ter acesso. Quem quiser que tenha mais informações da MAG, para onde a pessoa encontra as redes sociais e contato da MAG. Legal. Bom, a MAG, as pessoas vão ver, até voltando um pouquinho, como patrocinadora da Copa do Brasil, né? Então, campeonato de futebol, dos esportes olímpicos do Flamengo. Também vão achar aí nas redes sociais. Então, tem um site, né? mag.com.br, Instituto de Longevidade, mas também estamos aí Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. No YouTube, como que tá o nome do YouTube aqui? Nós temos... Vou colocar o card, ó. Vamos colocar o card Mag aqui Seguros. em cima. Coloca o card aqui em cima pra galera poder acessar. No Instagram, @MagSegurosOficial. E do Ricardo, né? E também pessoal, também um pouco da empresa, tá @Rick com CK Bergamo, Rick Bergamo 04. É isso aí, Rick Bergamo 04. Aproveita para seguir, aproveita para acessar e para conhecer também o nosso amigo Ricardo, que é superintendente da MAG Seguros. Obrigado para você que esteve com a gente, obrigado, Ricardo, obrigado pro Serginho que tá aqui. Pastor Serginho para os mais íntimos, senhor Ricardo fazendo parte dos programas da MAG Seguro. Fala oi pelo menos daí mesmo. Oi, fala tchau agora. Tchau. Pastor e corretor Serginho. Pastor e corretor Serginho. Gente, obrigado, Deus abençoe. Qual câmera eu tô? Luan? Tô na câmera 2. Um abraço para você que tá conectado com a gente. Continue inscrito nos meus canais. E é lógico, sempre conectado com a gente no podcast Danilo Palma SP. Um abraço. Tchau, gente.